Oi, tudo bom? Tá começando mais um Tá Ligado na Sucesso e hoje o papo é RFV. Bem, o RFV é uma metodologia muito utilizada dentro do mercado B2B. Ele surgiu mais ou menos na década de 90 e não existe um autor. Na verdade, grandes universidades e escolas se apoderaram da sua ideia. Mas para a gente começar, é importante entendermos para que serve o RFV. O RFV é uma métrica utilizada muito para analisar a carteira de clientes existentes dentro da empresa. Você já parou para pensar se a sua empresa ela é uma empresa mais agressiva e que abre mais mercado? Ou ela é uma empresa que costuma gerir a sua carteira? Na verdade, o RFV ele serve para que nós possamos entender diversos cenários dentro da sua carteira de cliente. Isso nós chamamos de clusterização de clientes. Talvez se um dia alguém falou para você que todos os clientes são iguais, essa afirmação está errada. Na verdade, todos os clientes são muito importantes, mas é essencial entendermos que cada cliente deve se beneficiar de uma política comercial. Mas o que então significa RFV? R vem de recência. Pare e reflita comigo. Qual foi a última vez que o seu cliente comprou de você? Talvez essa pergunta pareça vaga, mas ela tem todo sentido. Por exemplo, se você está no mercado de recorrência, é importante que o seu cliente compre, por exemplo, periodicamente mensal. Agora, se você está no mercado de grandes projetos, é natural que o seu cliente não compre de você mensalmente, mas semestralmente ou até, por exemplo, bianual. Então veja, saber a última vez que o seu cliente se relacionou com você é de extrema importância. O F significa frequência. Quantas vezes você se relaciona com o seu cliente? E entenda relacionamento com fechamento de venda. Veja, se você olha o seu mercado por 12 meses, ou seja, um ano, um exercício, é importante entendermos qual é a frequência de compra do seu cliente nesse período. Talvez alguns clientes seus comprem mais do que 12 vezes ao ano, mas talvez tenham clientes que têm interação de 3, 4 vezes ao ano. Então, isso mostra o quanto frequente o cliente é para você. E por fim, valor. Valor é a quantia monetária que o seu cliente investe em você. Então é importante entendermos que existem clientes que compram e buscam produtos de grande valor agregado, mas existem clientes que buscam relativamente só preço. Agora, quando a gente olha o RFV de forma individual, nós já temos diversos insights. Qual é a grande lógica do RFV? É a construção da métrica. Então vamos entender cada uma dessas métricas. A primeira métrica que nós vamos falar é, indiferente da recência, da frequência e do valor, é importante você dividir cada uma delas em 3 grandes aspectos. Eu costumo dividir nas empresas que atendo em 3 grandes blocos. Empresas que eu considero A, empresas que eu considero B, empresas que eu considero C. Mas, Paiva, o que significa cada uma dessas vertentes? Ora, se eu estou examinando a recência, ou seja, qual foi a última vez que o cliente teve interação comigo, e lembre-se, interação é compra, eu considero o cliente A aquele que teve interação nos últimos 30 dias. Cliente B, aquele que teve interação de 31 a 90 dias atrás. E cliente C, cliente que há 90 dias ou mais não tem mais interação comigo. Você entende que essa divisão já mostra para mim quem que é o meu cliente mais assíduo, quem que é o meu cliente que eu tenho oportunidades de estreitar o relacionamento e quem que é o meu cliente que eu posso considerar dormente, ou seja, o cliente que foi esquecido por nós. Quando a gente olha a frequência, eu considero A clientes que compram 12 ou mais vezes no período de 12 meses. Clientes B são clientes que compram de 7 a 12 vezes no ano e clientes C são aqueles que têm uma frequência abaixo de 7, 6 até 1. Então entenda, eu já tenho agora 2 subdivisões, tanto em recência quanto em frequência. O que resta agora é qual a métrica do valor. O que nós costumamos fazer aqui na Sucesso em Vendas é definir qual é o ticket médio da empresa. O que é um cliente A? Cliente A é aquele que gasta monetariamente 20% a mais do ticket médio da empresa.
Cliente B, ele está dentro de uma área, ele está na área do ticket médio 20% a mais ou 20% a menos. E cliente considerado C em valor é aquele cliente que gasta 20% a menos do ticket médio da empresa. Quando você começa a entender as vantagens do RFV, você entende que recência tem 3 blocos, frequência tem 3 blocos e valor 3 blocos. Isso nos dá 27 possibilidades de clusterização. Vamos fazer um exemplo? Como que você trata o teu cliente AAA? Ou seja, A em recência, A em frequência e A em valor. Você dá o mesmo tratamento para o cliente CCC? C em recência, C em frequência e C em valor? Você entende que cada clusterização tem que ter uma adaptabilidade da política comercial. Antes da gente ir para a prática, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho certeza que aí na tua empresa a área comercial tem dificuldades, por exemplo, com crédito na área financeira. Muitos clientes solicitam antecipação de boleto porque estouram seus limites. E por muitas vezes o departamento financeiro acaba atrasando a venda porque precisa fazer uma reanálise de crédito. Ora, se você tem uma métrica de RFV e esse cliente é, por exemplo, AAA ou até mesmo A de recência, A de frequência e B de valor, por que você vai fazer uma reavaliação de crédito? Não há necessidade, ele é um cliente fiel a você. Então até mesmo políticas relacionadas à área financeira, à área de logística, por exemplo, e até mesmo descontos ou até parcelamentos podem ser embasados dentro do RFV. Bom, o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o exemplo de uma indústria. Então, como você pode olhar aqui, nós construímos a recência, a frequência e o valor. Para cada uma delas, nós construímos métricas conforme eu havia explicado. Por exemplo, neste exemplo, nós consideramos dentro da recência clientes A de até 30 dias, clientes B de 31 a 60 e cliente C acima de 60. E aí você entende que você tem diversas possibilidades de clusterização. Nesse exemplo, a gente está identificando que a maior parte da carteira de clientes é CCC, chegando a 42%. Mas o que isso quer dizer? Nessa empresa, eles trabalham com representante comercial. E não são representantes só pessoa jurídica de pequeno porte, mas de grande porte. E a gente sabe que existe sim um ruído de comunicação entre indústria e representante. A indústria acredita que o cliente é dela e o representante, por ser PJ, acredita que o cliente é dele. Mas como que a gente faz isso num contrato de prestação de serviços? A metodologia RFV permite, por exemplo, você construir um adendo contratual onde os clientes que possuem recência maior do que 60 dias, que é nesse caso, eles são retirados da carteira do representante e incluídos dentro do inside sales, ou seja, do time de vendas interno. Ou uma parceria, como já aplicamos também. O cliente sai da carteira do regional, é tratado pelo inside sales, que abre porta para uma nova visita do representante. E aí, dentro da política comercial, há uma divisão, por exemplo, da comissão. Então entenda que nesse caso você consegue construir políticas comerciais e ações comerciais pela classificação do RFV. Mas lembrando que no caso deste exemplo específico, que é uma indústria, tudo foi muito bem acordado entre empresa e representantes. A política comercial foi construída e validada dentro de um comitê gestor e inclusive houve envolvimento do departamento jurídico para a construção dos adendos contratuais. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é de uma distribuidora. Neste caso, a empresa possui 2 tipos de times de venda: vendedores internos e vendedores externos. A grande diferença é que os vendedores internos trabalham com o WhatsApp, por exemplo, e os vendedores externos trabalham com uma ferramenta de vendas interna da própria empresa. Mas por que eu estou trazendo isso? A própria clusterização também pode ser direcionada à tipologia de relacionamento com o cliente. Então nós conseguimos criar uma série de filtros que vão desde cliente à equipe. E aqui, olhando o panorama geral da empresa, a gente entende que a carteira de clientes, indiferente da equipe que está atuando, é ACC, ou seja, o meu cliente ele é extremamente assíduo, mas a frequência dele é pequena
e o valor que ele investe na minha empresa é pequeno. Então vejam, eu tenho um cliente que compra de forma recorrente, mas compra pouco e em poucas vezes ao ano. Então aqui o RFV permite com que eu analise, por exemplo, todas as 27 possibilidades de clusterização e tome ações exclusivas. Vamos a mais detalhes. Quando a gente está falando de equipes de vendas, nós temos N possibilidades, que vão como o exemplo que eu mencionei, equipes internas e externas, mas nós também atendemos empresas que têm equipes de venda CLT e representantes. Outra questão que eu quero dar ênfase é que nós conseguimos clusterizar por famílias, que é uma dor muito forte das empresas. Um exemplo é, Paiva, nós temos grandes blocos ou grandes produtos, famílias distintas na nossa empresa, algumas com ticket médio muito alto e outras com ticket médio baixo. Quando eu clusterizo geral, o dado pode sair sujo. Então, no momento que você consegue classificar, você tem exatamente como funciona a carteira daquela família. E aí você também consegue criar políticas e ações comerciais específicas. Bem, eu espero que esses dois exemplos tenham ajudado você a entender um pouco mais do RFV. De qualquer forma, nós da Sucesso em Vendas estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que você tenha. Entre em contato conosco e você sabe, tá ligado no sucesso.